Bom, hoje nós vamos falar sobre funções. Uma função é basicamente um bloco de código que vai ser executado quando chamado, e dentro dele pode ter muita coisa. Para criar uma função, você vai digitar function, o nome da função, abrir parênteses e logo após isso abrir chaves. Agora a gente pode criar o conteúdo da função. Muita coisa pode acontecer dentro delas. Vamos supor que eu quero que essa função me retorne a soma de dois valores. Primeiro eu vou alterar o nome dessa função para fazer sentido com o seu propósito. Agora dentro dela, se eu colocar um return 2 mais 2, isso basicamente quer dizer que quando eu chamar essa função, o que vai ser retornado para mim vai ser a soma de 2 mais 2. Para chamar uma função, eu vou colocar isso dentro do console log para que a gente consiga ver o retorno da função. Se eu não colocar o return nessa função, ela vai retornar undefined, ou seja, eu tenho algo dentro dessa função, mas eu não defini o que eu quero que seja mostrado, ou retornado. Então, é para isso que serve o return. Se eu quiser que esse conteúdo apareça no console sempre que essa função for chamada, eu posso colocar o console log dentro dela. Agora é só chamar a função. Agora sobre parâmetros, eles servem para deixar as funções mais dinâmicas. Eles são colocados dentro dos parênteses, você pode colocar o nome que melhor descreve o seu propósito, separando os valores por vírgula. Olha esse exemplo. Vamos supor que eu quero que essa função retorne a soma de dois valores, mas eu não quero que esses valores sejam fixos, eu quero decidir depois. Então eu simplesmente coloco o primeiro parâmetro mais o segundo. Agora quando eu chamar essa função, eu vou ter que colocar dois valores para que a soma deles seja retornada. Esses valores são chamados de argumentos. Então é o mesmo que eu dizer que os valores que eu estou colocando de argumento são os valores que vão substituir os parâmetros que eu coloquei na função e que são os mesmos que vão ser somados dentro dela. Existem algumas formas de escrever funções. Essa que eu estou mostrando aqui é uma delas, mas você também pode escrever assim. Você coloca o nome da função com uma const e depois você coloca o function. O resultado vai ser o mesmo. E também tem a arrow function, que também tem a const com o nome da função, mas não tem o nome function. E logo depois dos parênteses tem essa flechinha, e o resultado também vai ser o mesmo. Então, use a que você se sentir mais confortável. Agora sobre escopos. Escopos são tipo a área que você vai poder acessar uma variável no seu código. Por exemplo, se eu definir uma variável dentro dessa função e tentar chamá-la do lado de fora, vai dar um erro. Isso porque a variável está no que a gente chama de escopo da função. Ou seja, ela está numa área onde ela só pode ser acessada de dentro da função. Mas as funções podem acessar as variáveis que estão fora delas. A variável var permite que você defina uma outra variável com o mesmo nome. Se eu definir um novo valor para elas de dentro da minha função e usar um console log de dentro e fora dela, vai mostrar os dois valores que foram alterados. E é por isso que a variável var não é recomendada. Já com let e const vai dar um erro. Então, a recomendação é sempre usar as variáveis let e const. Bom, é basicamente isso sobre funções. Falei até um pouco sobre escopos e variáveis para complementar o vídeo passado. Então, espero que tenha ficado claro, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo.